Vamos para a membresia saudável. Membresia saudável. Nós falamos sobre graça no último domingo, aplicando um conceito interessante aqui. Vamos lá, conceito. Leiam a uma só voz o conceito de graça aí. E a aplicação disto? Muito bem. Falamos sobre nada sem a graça, ou seja, nós não somos capazes de absolutamente nada sem a graça de Deus. Tudo que nós temos é através da graça. Nada é por mérito nosso. Nada é por trabalho nosso. É graça. E a graça abunda em trabalho nosso. E a aplicação, uma igreja que transborda a graça, falando sobre a graça enraizada nos corações. Lembra? Aquele que não enraizou a graça no seu coração, é conflito na igreja, não quer resolver. Aquele que não enraizou a graça no seu coração, ele não está disposto a se humilhar. Aquele que a graça não enraizou no seu coração, acha que a igreja deve a ele. Acha que vocês devem a ele. Então, esse é o que não enraizou a graça no coração. Foi engraçado. O Alex, comentando isso no nosso PGM, ele falou, olha, na nossa igreja nunca aconteceu isso. Nunca que eu vi alguém falar que a igreja deve alguma coisa para ele, que a igreja deveria visita para ele, que a igreja deveria cuidar dele, que a igreja deveria... Nunca vi isso. Lógico, de uma forma cômica, irônica. E vocês também já devem ter visto alguma reação assim, ou tido essa reação, sem a graça enraizada no coração. A igreja deve a mim. É um problema. Vamos agora, então, para a segunda parte desse tópico 4, a parte de discipulado. Então, discipulado. Conceito: ser discípulo é tomar a sua cruz. Ser discípulo é tomar a sua cruz. Quando nós falamos de discipulado, quando nós falamos sobre seguir Jesus, o que nós estamos dizendo? Estamos dizendo sobre tomar a sua cruz. Então, quando alguém fala sobre discipulado, o que você pensa? Quando alguém fala, você precisa entender mais sobre discipulado. O que isso quer dizer? O que é ser discípulo? É bem simples. O que é ser discípulo? Vocês todos sabem. O que é ser discípulo? O que é ser discípulo? Seguir Jesus. Lembra? Discípulo, geralmente grandes pensadores da antiguidade tinham discípulos, pessoas que seguiam ele. Então, eles iam aprendendo e caminhando junto. Então, discípulo de Jesus é aquele que segue Jesus. Então, estarmos fundamentados em graça significa seguirmos Jesus. A graça ensina santidade. A graça ensina santidade. Só ímpios transformam a graça em libertinagem. Olha o que diz Judas 4, vamos abrir lá. Judas, capítulo único, né? Versículo 4. Judas 4 diz o quê? Alguém pode ler? Pois certos indivíduos se introduziram como dissimulação, os quais, desde muito, foram antecipadamente pronunciados para essa condenação. Homens ímpios, que transformam em libertinagem a graça do nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor, Jesus Cristo. Ou seja, a impiedade, homens ímpios, pessoas ímpias, que fazem, transformam graça em libertinagem, negando o senhorio de Cristo. Cristo é o nosso Senhor e nós precisamos entender isso para entender discipulado. Então, assim, o que é discipulado? É entender vividamente, praticamente, teoricamente também, mas de coração e de atitudes, que Cristo é Senhor. Cristo é Senhor.
Vocês já prestaram atenção? Hoje em dia tem menos disso, mas quando chega uma pessoa e chama a pessoa mais velha, o senhor ou a senhora, e aí nós acostumamos a entender, tá chamando de velho, né? Tá chamando de velho. Ou tem aquele, isso eu só ouvi imprudente, Senhor está no céu. Senhor está no céu. Senhora está no céu, só se for um católico, no caso. Mas Senhor está no céu. Já ouviram? Com certeza, né? Por quê? Por que falam isso? Pela associação a ser mais velho? De onde que vem essa ideia de chamar de Senhor? O que significa você chamar de Senhor uma pessoa em respeito? Já pensaram nisso? Não. Senhor. Pode? Estou fazendo um cursinho na presbiteriana e o pastor de lá é bem jovem, né? Aí ele entrou, boa tarde, falei o senhor, falei por respeito, porque o senhor é bem jovem, então eu estou chamando de senhor por respeito. Sim. Ele era bem jovem, eu me senti, falar senhor, vou ter que falar, né? Por respeito de ser um pastor, né? De ser pessoas maiores, então. Respeito. Nós chamamos de Senhor como símbolo de respeito porque o Senhor, se a gente chama de Senhor, nós nos colocamos como servos. Servo. Quando você chama alguém de Senhor, você está se colocando como servo dessa pessoa. Então, não tem nada a ver com idade. Tem a ver com um grande respeito mesmo. Eu ia falar um senhor respeito, mas um grande respeito. Porque você está falando, sou seu servo. Olha que complicado, né? Sou seu servo, estou aqui para te servir. Então, Senhor, o Senhor. Então, por isso os mais jovens devem chamar os outros de Senhor. Por isso que a Bíblia destaca Sara chamando o seu esposo do quê? De Senhor. Se colocava como serva dele. Então, essa postura, chamar de Senhor, é se colocar como servo. Então, quando a gente fala Cristo é Senhor, é porque nós somos seus servos. E Ele é Senhor de tudo, ou seja, tudo lhe serve, tudo está a serviço, Ele é rei, Ele é soberano. Então, nós precisamos entender a nossa servidão, ou a nossa escravatura. Somos escravos de Cristo, servos de Cristo, isso então mostra que nós pertencemos a Ele. Então, a graça não vai fazer a gente ser libertino. A graça nos livra do pecado, mas nos faz servir a Cristo. Servir, servos, em santidade. Então, a graça nunca será desculpa para a gente sair pecando. A graça de Deus perdoa por graça. Então, a gente pode fazer o que quiser, não tem problema. Não, a graça nunca será fundamento para o pecado. Mas a capacitação, a motivação para trabalharmos. 1 Coríntios 15, 10. Alguém leia, por favor. 1 aos Coríntios 15, 10. Mas pela graça de Deus sou o que sou. A sua graça, que me foi concedida, não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Ou seja, a graça muda a essência, a graça muda o que sou. A graça não é vã, a graça se torna útil. E aí a graça vai trabalhar. Não eu, a graça. Através de mim. Através do meu trabalho. Mas é a graça trabalhando. O que você está fazendo de bom, nada mais é do que Deus fazendo através de você. Ele é a fonte de todo bem. Você não é fonte de bem. Então, é a graça trabalhando através de você. Então, o que você precisa da graça para ser capaz de trabalhar, para ser motivado a fazer, fundamentado na graça. E também, pelo Espírito, a graça faz mortificarmos a carne. Romanos 6, 1 e 2, diz: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado? Nós, os que para ele morremos. Em Romanos 6, 12 a 14,
Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Nem ofereçais, cada um, os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus, como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus, como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Então é pela graça que você abandona o pecado. É pela graça que você faz boas obras. É pela graça que você vence a escravidão ao pecado, mortificando a carne. É pela graça, é só pela graça. Então a graça não é a desculpa para pecar. A graça é a motivação para a santidade. A graça é a capacitação para a santidade. Tanto que o que somos chamados a ser é santos. Tito 2, de 11 a 14, diz: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente. Então existe uma diferença. Nós ainda vivemos aqui, mas não somos como é aqui. Aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Aguardando lá. O qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Então a graça não é inútil, ela vai nos transformar e vai gerar em nós boas obras. Isso é seguir Jesus, sendo um discípulo dele, como seu Senhor. Sendo assim, a graça não custa nada, mas exige tudo. A graça não custa nada, mas exige tudo. Como assim? Como assim? Se a gente não tem que pagar porque é graça, como ela exige tudo de nós? Difícil o raciocínio? Como assim exigir tudo? Vamos entender. A sua vida toda, todos os seus bens, tudo o que você é, todos os seus talentos, o seu tempo, sua família, tudo é exigido. Então tem um custo? É um pagamento pela graça de Deus? Jesus pagou por nós, então vem a nós como graça. E a partir de que vem a nós como graça, exige tudo de nós, mesmo sendo graça. Qual é o raciocínio por trás disso? Nós estávamos escravos do pecado. Nós estamos escravos, pertencemos a nós mesmos? Não. Tudo que nós temos era servir a quem? Servir ao pecado. E aí Jesus nos comprou, nos remiu. Há uma redenção e você está livre do pecado. Então você e tudo que te pertence passa a ser de quem? De quem nos comprou, Jesus. Então tudo é dele, não é seu. Você não foi liberto para si mesmo. Presta atenção nisso. Você não foi liberto do pecado para ser dono de si. Você não foi. A liberdade não consiste em você ser dono de si. Você ser dono de si é justamente o que você era. Escravo das suas maiores vontades pecaminosas numa natureza caída. Isso é ser dono de si. Isso não é ser livre. Isso é ser escravo do pecado. Mas ser liberto do mal, ser liberto da escravidão do pecado é pertencer a Deus. E o que de você pertence a Deus a partir disso? Tudo. Tudo pertence a Deus, não pertence a você. Então,
Na verdade, tudo é de Deus. Você não vai se apegar como se fossem coisas suas, mas coisas entregues a Deus. Tudo, tudo. E você não vai se preocupar com isso. Por quê? Por causa do que o Caio falou semana passada. Você encontrou um tesouro escondido, uma pérola de alto valor. O que é as coisas que você tem temporárias? O que é a sua vida temporária? O que é? Nada perante Cristo. Então, Lucas 14, 27 diz: E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. E o versículo 33 diz: Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Não pode ser meu discípulo. Imagine ouvir essa frase. Você, pense em primeira pessoa aí, ouvir de Deus: você não pode ser meu discípulo. Ouvir de Cristo a palavra: você não pode ser meu discípulo. Por quê? É isso que está sendo falado aqui. Por que alguém não pode ser discípulo de Jesus? Por que alguém não pode seguir a Cristo? Porque ainda quer para Ele. Ainda é escravo de si mesmo. Ainda é escravo das suas paixões mundanas. Escravo do seu emprego, escravo do seu salário, escravo dos seus bens, escravo das suas posses, escravo de um sistema desse mundo. Mas não rende. Não rende, então não está liberto. Então não pode seguir Jesus. Não pode seguir Jesus, ainda está agarrado àquelas redes e aqueles poucos peixes, ou muitos, no caso da pesca milagrosa. Mas ainda está preso àquilo. E não larga e segue. Não pode ser discípulo. Sim, incredulidade em se entregar por completo à palavra de Deus que fala: coloque sobre mim, eu cuido. Coloque sobre mim, eu cuido. Aí fala: não, eu cuido dessa parte aqui. Não, essa parte me é muito importante, eu mesmo vou cuidar. É não crer, é não confiar, é não se jogar, é não se entregar. É mais ou menos assim Ananias e Safira, nesse sentido. Que é: todo mundo está vendendo tudo, entregando tudo. Olha que loucura, entregando tudo. E aí fala: olha, eu vou vender também, eu quero ser participante disso, mas eu vou entregar uma parte. Por segurança, eu vou deixar aquele cheque calção. Eu vou deixar aquela parte assim, porque se der tudo errado, eu tenho aquilo. Aquele que está seguro em algo pequeno ainda é o que vai morrer. É o que não se entregou, é o que não crê, é o que blasfema. Você precisa entregar tudo. Você precisa se render por completo. Isso é entender o que é seguir a Cristo. Então é tomar a sua cruz. Jales? E tira ele dali e fala: ó, pode ir embora, está aberto. Ele vai e volta para o atoleiro. E o único jeito que nós não voltar para o atoleiro é obedecer a Deus. Então, acho que tudo isso, a palavra exata também é obediência também. Sim, mesma coisa. Lavar totalmente o porco, limpinho, ele volta para a lama. Ele volta para a mesma sujeira, ele volta para o mesmo chiqueiro. Então, nesse sentido, você precisa confiar naquilo que Deus fez e entregar-se a Ele, não aos seus desejos. Então, entendendo graça aí numa citação de Bonhoeffer, a graça barata é a graça sem discipulado, é a graça sem cruz, é a graça sem Jesus Cristo vivo e encarnado. A graça preciosa é o tesouro oculto no campo,
pelo qual o ser humano vende feliz tudo o que possui. É a pérola preciosa pela qual o mercador oferece todos os seus bens. É o domínio do reino de Cristo, pelo qual o ser humano arranca o olho que o faz tropeçar. É o chamado de Jesus Cristo, pelo qual o discípulo deixa suas redes para trás e o segue. Tudo isso é entender a graça ao seguir a Cristo. Então não é o que a falsa graça, aqui chamada de graça barata, ou a noção de um perdão que não custa nada, gratuito, sem nenhum poder em você. Não existe graça genuína de Deus derramada sobre o pecador que é ineficaz ou não poderosa. A graça de Deus é poderosa. Não é uma graça barata que não vale nada, que não faz nada, que não transforma nada. Deus é gracioso e Ele me perdoa e eu continuo igual. Isso não é graça. A graça é preciosa, a graça verdadeira é poderosa. É um tesouro escondido no campo, ou a pérola preciosa, no qual você realmente feliz, exultante, você vai render tudo. Só que você precisa para isso ver o valor, entender o valor, perceber esse valor. É um domínio de um Senhor, é um domínio de um reino, de um rei poderoso, o Rei Cristo, o Rei Jesus. Então ele domina o seu corpo, ele domina o seu coração, ele domina os seus sentimentos, ele domina toda a sua disciplina de vida. Como falar que Jesus é nosso Senhor se Ele não domina sobre nós? Como cantar que Cristo é Senhor se Ele não regra sobre a sua vida? E é um chamado para deixar suas redes e seguir. Isso precisa de fé. Isso precisa não ver em si fisicamente algo. Não é uma troca, não é uma negociata. É fé. É algo que você não... Na hora que Jesus chama, não é por eles enxergarem, mas é por eles crerem. É por crer, não, é por fé, não por vista. Então, é nesse sentido que o cristão está feliz, porque ele sabe o valor daquilo que eles têm feito. É por isso que vocês se levantam e cantam, exultai, exultai, vinde todos, vem louvar, vem cantar esse Deus do qual nós entregamos tudo. E o mundo fala, que estranho, por que você está rendendo tudo? É tudo que você tem, você só tem essa vida, você só tem esses anos, você só tem esse tempo, você só tem esses bens, e você está oferecendo tudo. Não faz sentido para o mundo. E você fala, você não sabe o tesouro imenso que eu vi. Você não sabe a eternidade que eu creio. Vale a pena. Vale. É muito mais precioso. Então, seguir a Cristo é buscar a graça e os meios de graça. Meios de graça. Então, do mesmo jeito que Deus, ao criar o mundo, lá Gênesis 1, ao criar, Ele começou pela sua voz, pela sua palavra e através do seu Espírito, organizar, ordenar e dar vida. Aqui, na sua nova criação, nas novas criaturas, pela sua palavra e pelo seu Espírito, Ele está recriando e embelezando o mundo interior do cristão. Como então? Através da meditação na palavra soprada pelo seu Espírito. Então não adianta apenas ler, se não for o Espírito. Não adianta ficar procurando o Espírito sem ler, sem meditar, sem ouvir, sem a palavra. Então nós precisamos do Espírito e da palavra para, nessa meditação, nos aperfeiçoarmos, nos capacitarmos e crescermos à imagem de Cristo. Precisamos nos desenvolver, precisamos nos alimentar. Temos crescido, temos ouvido a palavra, temos meditado na palavra, temos batalhado com a palavra.
Não é uma postura passiva. O pastor Ciro falou ainda há pouco sobre a importância de nós entendermos, a importância de ouvirmos, a importância da palavra. Como que nós podemos deixá-la escapar? A pergunta é essa: como podemos deixá-la escapar? Alguém aqui, vamos pensar juntamente aqui, alguém aqui realmente crê no poder da palavra de Deus? Sincero, alguém crê que ela é poderosa ou é só uma informação que pode ter alguma relevância, pode ter algum ensinamento ou pode ter alguma curiosidade? Alguém aqui crê no poder da palavra? Essa palavra é pregada neste púlpito? Vamos dar só um exemplo. Domingo à noite? É pregada a palavra de Deus domingo à noite? Você deixa essa palavra escapar? Qual é o seu nível de batalha perante essa palavra? Qual é o seu nível de importância? Se você está falando que a coisa que Deus definiu como meio poderoso para você, poderoso para te aperfeiçoar, poderoso para te capacitar, poderoso para fazer você mais perto, próximo da imagem de Cristo, tem sido pregado, tem sido oferecido. E qual é o seu nível de batalha com isso? Qual é o seu nível de engajamento com isso? Qual é? Imagine você, se você realmente acha esse tesouro. Quando, sei lá, passa o caminhão lá do Papai Noel jogando as balas e a criança realmente gosta da bala, o que ela faz? Fica em casa sentada? Ou ela sai correndo? Aquilo é o mais importante, ela vai correr, ela vai sorrir, ela vai pedir até ele jogar a bala. Não é isso que a gente vê? E aí a palavra está aqui, você corre, você vai lutar com ela ou vai deixar ela passar? Eu queria a palavra. Foi falado lá, mas não entendi nada. É essa a sua postura perante a palavra de Deus? É essa a sua postura passiva? Você deixa ela passar? Você tem deixado a palavra passar? Será que realmente você tem seguido a Cristo? Vocês perceberam nessas parábolas o que os discípulos faziam? Sentavam e ouviam. E quando eles não entendiam, o que eles faziam? Chegavam em outro lugar, depois de Jesus, eu quero entender. Eu não entendi, eu quero entender. Quando saiu essa pergunta a última vez de você, eu quero entender, eu não entendi, eu quero entender. Estão percebendo e recobrando aí, para alguns, olha isso. Quando foi a última vez que você sentou para entender a mensagem? Levanta a mão se teve no último mês, estamos no dia 31, nesse mês de agosto, alguma vez você sentou para conversar sobre a mensagem e entender? Levanta a mão. Levanta, olha ao redor, todo mundo olha tanto, pelo menos metade, agora pode abaixar. Quantos de vocês, por exemplo, fizeram isso em família? Levanta a mão, dentro da casa, um quarto, ou quase um terço. Quantos desses fizeram em PGM? Levanta a mão, pequenos grupos. A outra parte. Estão vendo a importância? Primeiro, compartilhar em família é extremamente importante. Segundo, manter um contato com irmãos, extremamente importante. Então, o PGM ou a sua família, ambos, devem servir para compartilhar do Evangelho, investigar do Evangelho, refletir na palavra de Deus, refletir. Ou você estará raquítico, fraco. Então, nós precisamos de disciplina. É academia aqui, é academia. Nossa, tem uma coisa que eu não gosto. A academia, mas é necessária. Essa aqui é a academia da fé, essa é importante. A outra não, a outra também é, tá, gente? Até a Bíblia fala, tem importância. Em relação à eternidade, pouca, mas tem importância, tá? Cuide do seu corpo, cuide da sua saúde. Agora, mais importante ainda, eternamente mais importante, é a disciplina nos usos.
aí do meio da graça, dos meios da graça. Ouvir a voz de Deus, então é através da palavra. Ser ouvido por Ele em oração. Pertencer ao seu corpo, comunhão. Então tem um tripé aqui muito importante: palavra, oração e comunhão. Você precisa estar saudável nestes. Você precisa estar saudável nestes 3. Então, se você quiser guardar aí esse discipulado, alguma coisa para você refletir sobre si, como estou em relação à palavra, como estou em relação em oração, como estou em relação em comunhão. Estes 3. Consegue fazer uma autoanálise, como diz o pastor Ciro hoje? Você precisa da autoanálise. Palavra, oração e comunhão. Como estou? Como estou em relação à palavra, como estou em relação à oração, como estou em relação à comunhão com a igreja. Se num dos 3 você tem falhado no discipulado, em seguir e fazer seguir. Então nós temos um grande mandamento que está envolto na ideia de discipulado. Seguidores são chamados aí, como seguidores de Cristo, somos chamados a obedecer os seus preceitos. O principal mandamento que nos deixou foi o amor. O principal mandamento que Deus nos deixou, que Cristo nos deixou, amor. Ele é o resumo, amor é o resumo e o fundamento de toda a lei e dos profetas. Então, se você quer entender toda a mensagem do Antigo e Novo Testamento, amor, essa é a mensagem. Porque ela aponta para Cristo. Cristo é o Senhor da história. Amor é o fundamento da lei e dos profetas. Amar a Deus e ao próximo. Então, devemos amar a Deus com tudo o que somos, com todas as nossas forças, e ao próximo como a nós mesmos. Essa é a ordem. Amar a Deus e amar ao próximo. Precisamos amar os nossos irmãos como Cristo sacrificialmente nos amou. E essa é uma ordem de comunhão. E nossos inimigos, pois a graça de Deus, a graça que atinge a todos, a graça geral ou graça comum, Deus é bom para com justos e injustos. Então nós precisamos amar. Nós precisamos amar a Deus e ao nosso próximo. Nós precisamos amar os nossos irmãos, nós precisamos amar os nossos inimigos. Tudo isso. Então lembre-se, Mateus 22, 37 a 40. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então, aplicando isso, aplicação disso, uma igreja de discípulos que fazem discípulos. Nossa igreja precisa aplicar isso, sendo uma igreja de discípulos que fazem discípulos. Então, até Cristo voltar, Ele continua a agir na terra fisicamente, através de vocês, através do corpo de Cristo. Cristo age através do seu corpo, nós. Então, Ele comissionou aqui para viverem o seu discipulado, guardando aí tudo que Ele tem ensinado e ensinando a guardar. E fazer novos discípulos nesse ID. Então, nós não devemos pensar na grande comissão só para missionários. Nós não podemos entender que ir e ensinar é algo só para quem vai mudar de continente. É uma comissão que torna o fazer discípulos a agenda e a prioridade normal de cada igreja e de cada discípulo cristão. Então, ser discípulo significa fazer novos discípulos. Mateus 28, 18 a 19. Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Isso, então, se aplica em missões. Então, primeiro aqui, missões. Precisamos orar. Nós queremos aqui orar, apoiar e enviar missionários.
e tradutores da Bíblia o quanto pudermos. Nós cremos na palavra de Deus e precisamos que ela esteja disponível em todas as línguas, porque há gente de todas as línguas, povos, tribos e nações que Cristo comprou com o seu sangue, para que Cristo seja adorado em todos os lugares do mundo. Isso é entender missões. É por isso que nós estamos em campanhas de missões. É por isso que nós colaboramos em missões, para alcançarmos. É para Cristo ser adorado. Nós somos servos desse Cristo, queremos vê-lo adorado em todo o mundo. Queremos todos unidos louvando Cristo. É isso que nós desejamos. Também em evangelização. Cheios do Espírito e de intrepidez, de coragem, anunciamos o Evangelho com palavras. Anunciamos o Evangelho com palavras. É importante isso, tá? Não é aquela informação, talvez alguém já ouviu, fale do Evangelho, se necessário, com palavras. Não é necessário com palavras, tá? É necessário com palavras. É o ouvir que salva. É o ouvir a palavra de Deus que salva. Pregue o Evangelho. Fale de Cristo com palavras. E, além disso, além de anunciar com palavras, adornar a mensagem através do amor na igreja. Então, nós adornamos a mensagem pregada, que deve ser fiel, com o amor e com boas obras. Então, o que você faz de amoroso, o que você faz de boas obras, segundo a palavra de Deus, é para adornar o pregar do Evangelho. Tornar ainda mais palatável, tornar ainda o cheiro ainda melhor, o aroma mais agradável, mas precisa pregar a palavra de Deus. Devemos procurar paz na cidade e fazer o bem a todos, principalmente aos da família da fé. Esse é o nosso portar evangelístico. E, por fim, discipulado. Discipular é ajudar outras pessoas a seguir Jesus. Discipular é ajudar outras pessoas a seguir Jesus. É exercer a boa influência espiritual sobre alguém, de modo deliberado, de modo intencional mesmo, de forma que essa pessoa se torne mais parecida com Cristo. Essa é a sua responsabilidade. Então você vai influenciar pessoas para elas se tornarem mais parecidas com Cristo. Então, nós queremos ser uma igreja com uma cultura de discipulado. Todos tomam a iniciativa de se ajudar mutuamente a seguir a Cristo. Nós não precisamos complicar, nós não precisamos criar um método e só dentro desse método nós vamos... Não é através de um método, de uma estrutura, de um livro gigante que a gente vai estruturar cada seu passo a passo, seu dia a dia para discipular alguém. Não é necessariamente assim, não é complicando. No mínimo, é só de você estar junto. É só de você ouvir. É só de você ler a Bíblia com a pessoa. É só de você orar com a pessoa. Muitas vezes é só o necessário. Muitas vezes é só o necessário. Então, a preocupação é como discipular. Como conduzir pessoas a Cristo. Como levar estes irmãos e outros a serem mais parecidos com Cristo. Talvez é só sentar com ela. Talvez é só ouvi-la. É muito difícil, mas talvez é só ouvir o que ela tem para falar. Talvez ler com ela. Ler um trecho com ela. Ler versículos com ela. Talvez é orar com ela. Não é segredo complicado, mas pode ser assim. Pode ser assim. É o que muitos estão precisando para se tornarem mais parecidos com Cristo. Discipulem. Discipulem. Algum comentário ou pergunta? Pastor? Eu quero só falar duas coisinhas que foram faladas. A importância da gente ouvir, né? Porque eu sempre ouvi essa questão
Deus está no céu, o Senhor está no céu. E eu sempre achei que estava errado, e hoje eu entendi que está certo, né? Sempre o Senhor está no céu. Então, os católicos que falam isso, que eu achava que estava errado, na verdade eles estão certos, o Senhor está no céu mesmo. Quando falam assim, o Senhor, não, o Senhor está no céu. Eu aqui sou... A outra coisa, a questão que eu também sempre ouvi, já vi pastores falando, dessa questão de você pregue, se possível, fale, alguma coisa assim, eu não entendo muito bem como é que é. Mas realmente é meio... Tá errado já a maneira, interpretada errada esse negócio, né? Porque a pregação, tudo que é necessário é a palavra de Deus. Então, pregar é a palavra de Deus. Agora, viver, testemunhar com sua vida, é uma outra etapa que também é tão necessário, mas não mais do que pregar com a palavra. O testemunho nos é exigido, tá? É algo importantíssimo. E é um adorno à pregação. Mas até aqueles que não dão testemunho, pregando a palavra, Paulo fala, o importante é que seja pregado Cristo. Por quê? Porque Cristo pregado, o ouvir pode levar ao regenerar. Então, a fé vem pelo ouvir a palavra de Cristo. Então, deve ser pregada a palavra de Cristo. Mas você é chamado também a testemunhar, a viver essa palavra. Só também fazendo aquela vinculação ao que foi falado na primeira e no segundo momento da IBD, lembra que, às vezes, olha que triste, o profeta não tem honra na sua própria terra, certo? Parece que a gente tem uma tendência em só ouvir gente de fora. Não sejamos assim. Não sejamos assim. Estejamos prontos para ouvir os nossos irmãos, uns aos outros. Nós precisamos crescer ouvindo uns aos outros, sendo exortados uns pelos outros. Não é só quando vem alguém de fora que nós vamos dar valor. Não façamos igual fizeram com Cristo, desprezando a verdadeira palavra por eu conheço essa família, eu conheço essa pessoa simples, eu conheço as falhas aí do irmãozinho da igreja, mas o que tem sido exortado através de irmãos falhos, sendo fiel às Escrituras, é o que Deus tem feito para alimentar esse rebanho. Irmãos falhos têm oferecido exortação para alimentar o rebanho. Então, não desprezemos aquele que traz a profecia final, sendo da própria terra, tá? Não façamos isso, não façamos isso. Vamos buscar ouvir os nossos irmãos, humildemente ouvir. Belo silêncio. Vamos, então, nos colocar de pé. Vamos orar para encerrarmos. Glorioso Deus, nosso Pai, agradecemos por esses momentos, conversando da Tua Palavra. Deus, vendo aquilo que é tão importante na Tua Palavra, nós precisamos focar, que é instruirmos uns aos outros, exortarmos uns aos outros, ajudando a sermos mais parecidos com Cristo. Ó Deus, nos transforma de glória em glória, segundo a Tua graça, e que os nossos irmãos, nós mesmos, sejamos utilizados nesse processo, ajudando uns aos outros a parecermos mais com Jesus. Aperfeiçoa-nos, santifica-nos por Tua graça. Em nome de Jesus. Amém. A aula está encerrada.